estudo do Evangelho de João. Estamos agora na página 23. Vamos falar do propósito do Evangelho de João. Então, o propósito é mostrar a divindade de Jesus Cristo. Principalmente nós veremos durante o texto Jesus Cristo usar a expressão eu sou. Né? Só João apresenta esses diálogos de Jesus com os escribas, fariseus, com o povo, e que ele usava essa expressão eu sou, e essa expressão era uma expressão que significava o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, Yahvé, e essa expressão Yahvé, traduzida por eu sou no Antigo Testamento, significando aquele que age no presente, aquele que faz no presente, para diferenciar dos deuses que tinham só lendas do passado. Então ele dizia, olha, eu não sou o Deus das lendas, eu sou o Deus que faz no presente. Então Jesus Cristo, nesse livro, aparece diversas vezes ele usando a expressão eu sou. Bom, por isso também eu coloquei a divindade de Jesus Cristo revelada em cada capítulo. Por exemplo, então João capítulo 1, versículo 49, que Natanael, quando Jesus revela onde ele estava, o que ele estava fazendo, ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 49. No capítulo 2, versículo 11, foi das bodas de Caná da Galileia. Diz que Jesus ali mostrou a sua glória. Então, em cada versículo desse você vai encontrar João sempre dando um destaque à divindade de Jesus Cristo, né? Eu acho significativo até os outros apóstolos não terem falado da ressurreição de Lázaro, não ter dado nessa história, contar a história detalhadamente. Eles estavam presentes, né? Mas nenhum dos três, Mateus estava presente, mas não contou, tá certo? Bom, o capítulo 4, para quem foi escrito? Para a igreja. Então vocês lembram que Mateus normalmente se interpreta na história, né, que ele escreveu aos judeus, por isso até alguns acreditam que ele foi escrito em aramaico. Marcos teria escrito aos romanos, Lucas aos gregos, e João, agora próximo do ano 90, ele escreve uma mensagem para a igreja. Então é uma mensagem diferente, é como você está num culto missionário em que você vai pregar para pecadores, ok? Ou você está num culto doutrinário na igreja, escrevendo só para cristãos. Tá bom? Então, essa forma diferente dele de escrever é porque ele está escrevendo exatamente para a igreja. Capítulo 5, a data. Escreveu uma geração depois dos outros evangélicos, entre 80 e 100 depois de Cristo. Mas não temos certeza sobre o ano da morte de João, né? Não temos nem certeza, dependemos da história, né, para saber, mas alguns acreditam que ele morreu na ilha de Patmos, mas outros acreditam que ele teria sido solto, porque o homem que era um perseguidor mais feroz era Domiciano, né? Ele morre no ano 97. No ano 97, e aí Trajano assume já com uma política um pouco mais tolerante. Então, alguns acreditam que João teria saído da ilha, teria ido para Éfeso e lá teria morrido, tá ok? Então, isso próximo do ano 97, 98, até o ano 100. Capítulo 6, contexto histórico. A tradição aponta a escrita deste livro em Éfeso, perto de João ser levado preso para a ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano. Ou seja, o conteúdo é num período em que está tratando de Domiciano, é um período de perseguição já. E faz sentido, porque a preocupação com a manutenção da palavra de Deus, com a história de Jesus Cristo, nesse período era grande. Porque, lembre-se, eles não tinham uma Bíblia organizada como nós temos. Eles tinham diversos pergaminhos
que estavam sendo feitas cópias nas igrejas, tá bom? Pergaminhos daqueles evangelhos, das epístolas de Paulo, aqueles pergaminhos estavam espalhados pela igreja, e quando surgia perseguição, essas perseguições como de Domiciano, de Diocleciano também, normalmente eles queriam destruir as escrituras sagradas. Era uma obra da religião que dominava Roma, a religião de Baal, né? A mesma religião de Júpiter. Então essa religião é que dava a ordem para destruir, vamos dizer, tentar destruir a história do cristianismo. Então faz sentido ele querer preservar ainda mais a história, né? Bom, a palavra-chave, capítulo 7, né? Crer, ela aparece quase 100 vezes nesse evangelho. Capítulo 8, outras características. Omissões importantes do livro. Primeira, ele não registra genealogia. Normalmente a interpretação é que ele quer descrever a divindade de Jesus Cristo, então ele não vai falar de uma genealogia ligando a Abraão, a Davi, a Adão. Não, ele já começa descrevendo da eternidade, no princípio era o Logos, ou seja, ele é o originador de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, por isso ele não se preocupa com genealogia, faz sentido. Mateus tinha que se preocupar, Lucas também, mas João já não precisava se preocupar. Em segundo lugar, ele não narra o nascimento de Jesus, não dá aquele destaque ou dos magos ou dos pastores, né? Mas aqui também provavelmente porque essas histórias estavam bem contadas, né? Okay? Não narra sua meninice como Lucas faz, não fala de sua tentação, não se refere à sua transfiguração de Jesus, né? Não fala sobre a escolha dos discípulos, não apresenta parábolas, não é narrada a sua ascensão e não é mencionada a grande comissão, o ID. Todos também estavam bem contados nos outros evangelhos. Então, ele vai se dedicar a pontos que os outros evangelistas não tinham se dedicado. Tá bom? Bom, então só para comparar, se ele foi escrito próximo do ano 90, os evangelhos de Mateus e Marcos foram escritos lá nos anos 52, 53. E Lucas nos anos 60. Então ele foi escrito 30, quase 40 anos depois dos evangelhos. Bom, o item 2, os títulos de Jesus mais significativos apresentado no Evangelho de João. O primeiro é o verbo, né? O Logos, porque, como eu disse para vocês, o Logos era algo comentado pelos gregos, pelos judeus. Tinha um filósofo grego, filósofo judeu chamado Filon, que ele também escreveu muito sobre o Logos. Então o Logos era assim, um tema muito comentado naquele período, né? Então João diz que Jesus Cristo é esse Logos, ele é esse organizador do universo. E é assim que a profecia fala sobre ele. Todas as outras religiões, eles são perversões de uma verdade que Deus estabeleceu. Em segundo lugar, o Criador, porque no versículo 3 diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele não pode ser também uma criatura, ele tem que ser eterno. Porque se ele fosse uma criatura, alguma coisa teria sido feita sem a ação dele, o que? A sua própria criação. Então ele é eterno. A sua geração aqui no mundo, no ventre de Maria, é claro, ela tem um começo. Mas ele, como Deus, ele é eterno. Por isso ele é Deus e é homem. O item 2.3, ele é chamado também de o unigênito do Pai. Um homem que tenha vivido aqui neste mundo sem pecado
isso significa que ele será o unigênito, ou seja, o único filho para sempre, eternamente. Tá bom? Porém, pensando na morte dele, na ressurreição e receber um corpo incorruptível, aí nesse sentido ele vai deixar de ser o unigênito, ele vai passar a ser o primogênito, ele passa a ser o primogênito, né, dentre os mortos. É assim que o apóstolo Paulo chama. Número 2.4, o Cordeiro de Deus. Então, esse título também que aparece nesse texto, porque o Cordeiro de Deus era uma mensagem que era muito conhecida dos sacerdotes, e a simbologia do Cordeiro de Deus era a simbologia do livramento da morte lá no Egito, livramento da escravidão e livramento do anjo da morte. Então, o Cordeiro foi morto para livrar Israel, e agora vai ser dito sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quinto lugar, a revelação do grande eu sou, que aparece em Êxodo 3,14 e aparece diversas vezes no Novo Testamento. Sempre no Evangelho de João, porque João ele apresenta diálogos entre Jesus e os israelitas no templo, diversos debates. Então, quando Jesus usa essas expressões, eles não gostam, né? Então, por exemplo, podemos ler aqui João capítulo 4, versículo 26. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Aqui falando da mulher samaritana, né? E aí tem também, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Ok? E os outros versículos, que os irmãos podem ler depois. O capítulo 10 é da porta das ovelhas, né? Eu sou a porta, né? O capítulo 15, né? Eu sou a videira verdadeira. O capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, usar essa expressão eu sou, Jesus Cristo estava dizendo, né? Eu sou Deus que se fez carne para habitar entre vocês, o que o apóstolo Paulo vai declarar depois. Mas o apóstolo Paulo mesmo, como homem, na sua vida, para ter esse entendimento, ele demorou. O ensino que ele tinha em Israel não era de Deus se fazendo carne, apesar de Deus ter dito, né, disse para o profeta Ageu, né, disse que ele viria, ok? E pisaria naquele templo. Então o próprio Deus pisaria, ou seja, ele está dizendo que ele viria até, vamos dizer, tomando um corpo humano. Por quê? A vinda dele é o Messias, é a vinda do Messias. E Daniel disse que o Messias iria morrer. Então, a princípio, eles não ensinavam isso, mas até o plano de Deus para salvar Saulo de Tarso era porque esse homem ele tinha um conhecimento e uma autoridade para poder dar uma nova interpretação a essa questão que os rabinos estavam trazendo, né? Sempre falando do Messias como alguém vitorioso e não falando de um Messias sofredor também, como está em Isaías, como está em Daniel, né? Até lembrando também que uma parte dos judeus do Novo Testamento, eles não acreditavam na profecia de Isaías, não acreditavam na profecia de Daniel. Eles eram chamados de saduceus. E nos dias do Novo Testamento, quando Jesus vier ao mundo começar a pregar, quem vai estar governando Israel serão os saduceus, né? O sumo sacerdote será um saduceu. Então, eles não aceitavam, como os judeus até hoje, eles não aceitam. Até hoje os judeus não aceitam.
pelas palavras de Jesus, para eles aceitarem, terá que surgir realmente uma manifestação gloriosa. Jesus vai aparecer nas nuvens, ok? Para que eles vejam, né, Jesus agindo em favor deles, livrando do inimigo, quando estiverem perto de serem destruídos. Por que eles não conseguem ver hoje? Porque hoje eles veem Jesus e o cristianismo como inimigos deles, porque eles foram muito perseguidos na história, só que pela Igreja Católica. Mas, historicamente, toda criança que vai para o segundo grau, para a faculdade, ela vai dizer que ela vai ouvir dizer do professor que foram os cristãos que fizeram esses males para os judeus. Então, eles não aceitam o testemunho da igreja. É difícil. Nós vimos quando o primeiro-ministro Netanyahu esteve no Brasil, ele falou: os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Porque ele sabe que na história os católicos e os protestantes sempre agiram contra Israel. Mas os evangélicos, eles são os maiores amigos de Israel. Talvez ele não saiba por quê. Porque a nossa interpretação é que Israel será resgatado, voltará a ser o povo de Deus, né, e vai reinar com Jesus por 1000 anos, enquanto católicos e protestantes não interpretam assim. Mas, nessa questão, os judeus até hoje, eles não aceitam que Jesus Cristo possa ser Deus encarnado, que tomou forma humana. Ok? 2.6, o Messias, em João capítulo 4, versículo 25, na história da mulher samaritana. Ele é também chamado de pão da vida e ressurreição e vida. Alguns títulos interessantes que Jesus recebe neste evangelho. Bom, também o evangelho ele dá destaque para 7 testemunhas. Primeiro de João Batista, que foi o testemunho, né, que iniciou, e talvez o mais glorioso, que estava profetizado no Antigo Testamento, que ele deveria preparar o caminho do Senhor. Ou seja, ele era, vamos dizer assim, alguém que traria uma mensagem que deveria preparar o coração dos israelitas para a chegada do Messias. Bom, Natanael também, no capítulo 1, versículo 49, o próprio apóstolo Pedro, depois Marta, no momento da ressurreição de Lázaro, Tomé, apesar de em algum momento ele desacreditar, mas ele acabou dando um testemunho importante depois, né, que é utilizado até para defender a divindade de Jesus Cristo, que ele disse Senhor meu e Deus meu. Então ele acabou ficando como um testemunho importante. O próprio João, que é a testemunha ocular, e o próprio Jesus, o que ele fala de si mesmo. Okay? Bom, falando sobre os registros particulares de João. Em primeiro lugar, a eternidade do Verbo. Ele começar descrevendo não uma genealogia para dizer ele é descendente de Davi, ele tem direito ao trono. Não. Ele começa falando da eternidade de Jesus. O segundo, as bodas de Caná da Galileia. Eu falo, por que os outros evangelistas não contaram essa história? Né? Eu só tenho a explicação mesmo, era o plano divino, né? Eles não contarem aquela história e essa história ficar para o Evangelho de João, né? Porque como é o primeiro milagre de Jesus, então Mateus, por exemplo, só diz que ele fez muitos milagres nesse período, quando ele está iniciando o seu ministério. Né? Jesus e Nicodemos, no capítulo 3, é o único que faz menção desse diálogo. Também a mulher samaritana, João foi o único que contou essa história. A cura do paralítico de Betesda. Sobre a incredulidade de Jesus, dos irmãos de Jesus, só João conta. A primeira
discussão com os judeus, e ele vai citar diversos diálogos dele com os judeus, né? A história da mulher adúltera, que é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, também a cura de um cego de nascença. A história da festa da dedicação, em que Jesus faz um sermão espetacular no último dia da festa. A ressurreição de Lázaro, que é outra história também, que eu até entendo, por exemplo, os gregos e os romanos, eles não darem atenção assim ao tema ressurreição. Era algo que eles não acreditavam. Não havia entre os gregos ninguém que defendesse ressurreição, alguém voltar à vida. Entre os romanos também não. Então, Marcos e Lucas, que escrevem aos romanos e gregos, eu até entendo eles não contarem a ressurreição de Lázaro, mas os judeus acreditavam. O próprio Daniel falou na ressurreição dos últimos dias, né? Então, os judeus acreditavam em ressurreição. Jesus lavar os pés aos discípulos, no capítulo 13, o sermão de instrução aos discípulos, que também só tem no seu evangelho, e a sua oração também pelos discípulos, em João 17. É interessante como esses temas ficaram reservados, e como eu disse, certamente fazia parte do plano de Deus, né? Porque eram todos temas importantíssimos. Bom, ele cita também 7 milagres, ou cura, ou sinais especiais que aconteceram. A transformação de água em vinho, a cura do filho oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, a primeira multiplicação dos pães, ele andando sobre o mar, a cura do cego e a ressurreição de Lázaro. Esses 7 sinais também que o Evangelho cita.